Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Queridos, nós queremos louvar ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos em sua casa, onde vamos juntos aprendermos a sua santa e gloriosa palavra. E nós vamos dar sequência ao assunto que estamos falando. Esses dias estamos falando um pouco, embora que vamos correr porque vamos começar um outro assunto, mas nós estamos falando sobre o cuidado dos pais com a formação espiritual dos filhos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 127. Salmo 127. Eu vou ler um verso e a igreja lerá o outro. Amém? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. 2. Eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. 128, Salmo 128. Lerei um verso, os irmãos lerão o outro. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, todos. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Amém? Meus irmãos, semana passada nós estivemos falando de Deus como o arquiteto da família. E falamos aqui de que a família tem sofrido ultimamente muitos ataques, e não é difícil percebermos o quanto algumas famílias estão divididas e também se deteriorando. E a convivência familiar tem diminuído significativamente ao tempo que desentendimentos, conflitos e divórcios aumentam assustadoramente. E falamos aqui de que Deus precisa estar no centro do núcleo familiar e no coração de cada membro da família. Estivemos lendo alguns textos e hoje nós vamos mais à frente, porque sabemos que o firme propósito de Deus é que sua palavra esteja no coração do seu povo. Não só no coração dos pais, mas também no coração dos filhos. Quem diz amém, irmãos? Amém. E Deus tem os seus padrões. Existem os padrões bíblicos para a família. E nós começamos a falar aqui um pouco sobre isto semana passada, quando nós lemos no livro de Josué. Abra sua Bíblia. 6º livro da Bíblia, não é? Josué capítulo 24, e o versículo de número 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais.
Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Repitam, por favor. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Este é um resultado de um líder, de uma família que fala com segurança. Josué não poderia trazer outra expressão para falar sobre a firmeza da sua casa, sem primeiro dizer isto, porque com certeza ele guardou a palavra de Deus e passou para os seus filhos, para toda a família. E aqui no capítulo 24, todos sabem de que Josué já estava chegando aos seus últimos dias de vida, mas ele tinha uma convicção, é de que tinha ensinado o certo à sua família. E é isto, irmãos, que nos dá segurança e nos deve dar segurança cada dia, é termos a nossa consciência tranquila de que ensinamos o correto, o certo e aquilo que agrada a Deus aos nossos filhos. Quem diz amém? Claro que nenhum pai pode fazer o filho ser crente, não é? Mas ensinar, sim, é dever dos pais. E como pais que somos, não podemos esquecer isto. E quando nós lemos no capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, abra sua Bíblia, por favor. Efésios capítulo 5. Nós vemos que na figura ou nos padrões bíblicos, em primeiro lugar, devemos servir ao Senhor. Em segundo lugar, é ser figura de Jesus e da igreja. E a família não é diferente. Efésios capítulo 5, versículos 31 e 32. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Veja que há uma comparação ou uma associação feita por Deus através do apóstolo São Paulo sobre a figura da igreja e a figura da família. Por quê? Porque a primeira igreja dos nossos filhos é a nossa casa. É onde eles aprendem as primeiras palavras sobre Deus. É onde eles aprendem os primeiros corinhos, não é? Aonde os pais, mesmo a criança pequena, mas começa a cantar, e muitas vezes a criança ela fica paradinha quando a mãe começa a cantar, o bebezinho ainda. E quando a mamãe começa a cantar, ela para e fica caladinha e fica só prestando atenção. Porque a música, claro que ela tem um poder de atração muito grande. E a criança, mesmo por pequena que seja, ela também é alcançada com isso. Por isso que a recomendação é de que os pais não devem jamais deixar para ensinar os seus filhos quando estiver somente no templo. O templo deve ser o complemento daquilo que se aprende em casa. Porque quando chega no templo, quando chega num culto como este, a criança que sabe ler, ela já vai abrir a Bíblia para ler a palavra. Ela já sabe dominar, ela sabe onde estão os livros. E é importante que, às vezes, a gente encontra criança com poucos anos, 5, 6 anos, e ela já tem aquela habilidade tão grande de abrir a Bíblia no livro, quando a gente está lendo, e isso porque os pais em casa dão esse treinamento. Se não tiver o treinamento em casa, quando chega na igreja eles ficam desvirtuados, não se liga no culto, tal. Claro que existe o cultinho para ele, o culto infantil, mas o culto infantil não foge da liturgia do culto do adulto, porque lá eles cantam os hinos da harpa,
lê a palavra de Deus, é lida a historinha bíblica, contada uma história bíblica para eles têm a oportunidade para treinar louvando a Deus, outros vão ler um texto da palavra. Então, quando chega num culto como este, que eles estão conosco, eles já estão familiarizados. E quando a gente vai ver o treinamento e o ensinamento que foi dado de Abraão para Isaque, abra sua Bíblia, no Gênesis 22. Gênesis 22. Isaque, ele era tão familiarizado com o culto, que quando saiu com seu pai, para ir para a terra de Moriá, porque Deus apareceu a Abraão e disse a ele que ele fosse até o Monte Moriá, para sacrificar o seu filho Isaque. E a Bíblia diz no versículo 3, 22 e 3, diz: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Agora, vamos ler aqui o verso de número 7, versículo de número 7. Todos leiam, por favor. Então falou Isaque: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aleluia. Em primeiro lugar, Isaque estava disposto a ir até onde seu pai fosse, porque a jornada não foi pouca. Veja que a Bíblia diz aqui que com 3 dias, Abraão avistou, ao terceiro dia, Abraão avistou o lugar ao longe, ainda não tinha chegado lá não, ainda tinha muito para andar. Os nossos filhos, eles devem ter prazer de andar conosco para a casa do Senhor, para vir ao lugar de adoração, não sentir uma tortura quando vim para a igreja, não, sentir prazer. Às vezes tem crianças que ela é tão familiarizada com os cultos e com a igreja, de que quando o pai muitas vezes está desanimando, querendo até se desviar, mas o menino fica em casa, se ele passar 2 cultos sem vir, então a criança começa a dizer: paiinho, vamos para a igreja. E o pai diz: ô meu filho, eu não vou não, eu quero ir para a igreja, e começa a chorar, e às vezes o pai, que tinha pensamento de desistir de tudo pela vida daquela criança, ele se desperta e diz: no próximo a gente vai. E quando é no domingo, ele entra dentro da casa do Senhor com o filho para orar, bendizer e adorar o nome do Senhor. Isaque estava disposto a acompanhar Abraão até onde ele fosse. Mas o que me chama a atenção aqui é que Isaque estava familiarizado com a adoração a Deus. Ele sabia os elementos que acompanhavam o culto daqueles dias. E ele viu que estava faltando algo. E o que estava faltando era exatamente a coisa principal para aquela adoração, que era a vítima para o holocausto. Eu acredito que quando ele fala para o pai e diz a ele: meu pai, aqui está a lenha e o cutelo, mas o cordeiro para o holocausto, onde está? Aí o coração de Abraão, aleluia, um homem com mais de 100 anos, eu acredito que seu coração estremeceu,
porque ele não podia dizer: meu filho, o cordeiro é você. Não, ele não poderia dizer: Isaque, é você que eu vou sacrificar, porque Deus deu-te a mim e agora me pediu de volta. Ele não disse nada a Isaque. Quando chegou lá no lugar, no Monte Moriá, ele amarra Isaque. Isaque, se fosse um menino muito travesso, quando visse as cordas e o seu pai lhe pegando para amarrar, ele poderia fugir. Mas Isaque é um símbolo de Cristo, que não reclamou, que não murmurou, não disse nada, se entregou. Aleluia! O sacrifício de Abraão é um símbolo do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que se entregou de braços abertos por nós. Enquanto Isaque, ele foi amarrado e colocado ali em cima, aleluia, ali do altar, e Abraão realmente ele ia cumprir o que Deus pediu. Ele pegou o cutelo, que era uma pequena faca, para imolar o filho, e quando ele levanta a mão, rapidamente desce um anjo do Senhor, e pega na mão de Abraão, e diz: Abraão, Abraão, não faça isso com o moço. Agora eu sei que temes a Deus, e não negaste de dar o teu filho. Aleluia, aleluia. Vamos levar nossos filhos para o altar do Senhor. Vamos dizer a ele que é bom servir a Deus. Vamos dizer aos nossos filhos que é maravilhoso louvar ao Senhor. Louvar em casa, louvor na rua, louvar dentro do carro. Quando vier para o culto, venha louvando. Quando voltar do culto, vá louvando. Chegar em casa, louve. Como diz o hino, né? Então louve, louve, louve sempre. Louve, exalte, adore, não é? E quando entra nessa atmosfera, o Espírito Santo, ele traz um avivamento no meio da família. Você que está em casa aí nos acompanhando, o avivamento pode chegar aí também ainda esta noite. No meio da tua família, quem sabe as coisas estão uma tempestade tremenda, mas se você clama por Jesus, ele chega na hora. Então Isaque sabia, e há um detalhe aqui também, é que Abraão tinha fogo. Amém? Diga comigo: Abraão tinha fogo. Isso aqui é o símbolo do Espírito Santo, que não pode faltar na nossa vida. O crente tem que estar sempre com o fogo de Deus aceso. Se está se apagando um pouquinho, use o abanador da oração. As irmãs de mais idade e os irmãos da minha idade para cima lembram muito bem que nossos pais, nossos avós usavam um abanador feito de palha de coqueiro, né? Eu não sei se ainda vende, eu acho que ainda aparece por aí. Para quem cozinha com fogo de lenha, então quando o fogo deixava a panela ali na beira do fogo e deixava alguns galhos ali do tronco, e lá para mais tarde queria aquecer novamente a panela, então ia lá, pegava a panela, botava e começava a abanar. E quando ia abanando, a cinza ia saindo. Quando a cinza saía, aí o que acontecia? As brasas começavam a aparecer. E quando ela aparecia, então a nossa mãe ia o quê? Colocava os gravetos mais finos, aí o fogo pegava, aí em cima botava os mais grossos. Daqui a pouco a panela está fervendo. A vida espiritual do crente às vezes está assim, está coberta por uma cinza de desânimo, uma cinza de murmuração às vezes uma cinza de preguiça de adorar, mas o Espírito Santo vem com seu abanador e abana, vai abanando e vai saindo todas estas cinzas. E ele começa a aquecer o coração. Às vezes está trabalhando, cortando cana,
mas ali no meio dos amigos, ele começa a sentir um fogo dentro do coração, e ele começa a dizer: bendito seja o nome de Jesus, glória a Deus. Alguém que está perto dele diz: irmão, tu está enlouquecendo. Ele diz: não, é Jesus está acendendo o fogo. Tem fogo aí? Tem fogo aí? Tem fogo aí? Glorifica este Deus que tem fogo para nós. Abraão tinha fogo. Aleluia! Neste tempo presente, as nossas famílias precisam ter fogo do Espírito no meio dela. Digam, por favor: a minha família deve manter o fogo de Deus aceso no meio dela. Olhe, quando o fogo de Deus está aceso no meio da família, tudo que é ruim não fica. Fica não. Às vezes o inimigo quer botar o dedo para prejudicar, mas o Espírito Santo vai e... não se preocupe não, que eu estou aqui. Às vezes o pai está preocupado com o filho que está dando trabalho, mas começa a orar. O Espírito Santo daqui a pouco desperta ele e vai lá no quarto e faça uma oração por ele. Aí a mãe sai, vai lá, o menino está dormindo, e a mãe chega lá e começa a orar: Jesus, abençoa meu filho, abençoa meu filho, abençoa meu filho. Daqui a pouco ele se acorda: moxe, mãe, que é isso? Não, se preocupe não, meu filho, estou só lhe abençoando. E quando pensa que não, irmão, o menino começa a mudar. Porque a oração de pai funciona. Eu sou resultado de oração de meus pais. Jesus me deu como bênção para a minha família. Crianças, Jesus vos deu como bênção para a vossa família. Jesus lhe deu como bênção para a sua família. Vocês são bênção. Adolescentes, Deus vos deu a vossa família como bênção. Então lá dentro do seu lar, você é bênção. Jovens, vocês são flechas na mão dos valentes. O jovem tem a força, a vontade, mas tudo isso nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Não tenha medo do seu futuro, porque Deus está reservando um futuro bonito para você. Somente fique no lugar, ore, adore a Deus. Enquanto você está adorando aqui hoje, Jesus está providenciando coisas grandes para você. Você vai chegar a um patamar que muita gente vai dizer: mas é o filho de Dona Terezinha? É a filha de Dona Regina? Sim, é ela mesmo. Mas quem diria, essa menina formou-se em medicina. O que é que tem? Deus, quando quer fazer, Ele faz. Quando Ele quer agir, Ele age. Quando Ele marca para abençoar, nenhuma maldição pega. É tempo de ter fogo de Deus no meio da família. Oh glória, eu estou sentindo uma presença maravilhosa. Fique com suas mãos levantadas e adore por alguns segundos a este Deus poderoso, grandioso. Ele é o guardião da tua família. Não tenha medo, meu irmão, não tenha medo, minha irmã. Seus filhos não vão se perder. Deus está cuidando da tua família. Deus está cuidando daquela filha que está dando trabalho, mas Deus vai ter um encontro com ela. Vai amassar e vai trazer. E você vai ver ela glorificando, louvando, sendo um instrumento nas mãos de Deus.
Abraão tinha fogo. Vamos ainda para a carta de Efésios, capítulo 6. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. As meninas, olhem para cá. Só as meninas, depois eu falo para os meninos. Habituem-se a ter um momento de devocional em casa. De preferência antes de dormir. Faça um propósito de ler a Bíblia. Comece de Gênesis. Lê um capítulo de Gênesis e outro de Mateus. Um do Velho e outro do Novo Testamento. Depois cante 3, 4, 5, 6, 10 hinos. Você que sabe. Depois disso aí, dobre os joelhos e diga: Jesus, o meu futuro está nas tuas mãos. E você vai ver o que Deus vai fazer por você. Se apresse não. Se apresse não. Você não vai ficar para titia não. Preocupe agora com isso não. Vá servir a Jesus. Quando você vai servindo a Jesus, ele vai preparando, ó, o palacete. É? Quando você vai servindo ao Senhor, ele vai preparando. Ele prepara a mesa no deserto. Às vezes você sabe, meu Deus, como foi isso? Você não sabe explicar. A minha filha, a mãe da minha netinha, ela, quando estava para casar, ela chegou para mim e disse: Painho, nós não vamos comprar a geladeira. Eu disse: oxê, não vai por quê? Ele disse: não, nós estamos fazendo um propósito para Jesus mandar a geladeira. E mandar uma geladeira nova. Aí eu disse: tá bem. Aí comecei também a ajudá-la em oração. E foi chegando perto do casamento. E eles já fizeram a relação das testemunhas. E... obrigado. Quando foi... e a geladeira é nada de chegar. Foi, Lucas? Faltando já menos de 2 meses para o casamento. Chegou os móveis e a geladeira nada. Eu fui a ela e disse: e aí, a geladeira? Ela disse: não, ainda está o propósito. Não compre não. Tá bom. Aí faltando assim mais ou menos umas 4 semanas para o casamento, uma das testemunhas ligou para mim. Uma das testemunhas dela ligou para mim: pastor, fulano de tal. Ô, meu irmão, tudo bem? Tudo bem. Olha, de sua filha, eu preciso falar com sua filha. Eu disse: ela está aqui. Aí disse: toma, passei o celular para ela. Aí o irmão lá do outro lado perguntou: olha, irmão, eu estava aqui pensando o que dá de presente como testemunha. A senhora já tem a geladeira? Viu assim? Cadê a mãe? Saiu. Aí ela disse: tenho não. Aí ele disse: fique tranquila, que na semana do casamento a loja vai entregar aí. Faltando 4 dias para o casamento, a campainha tocou. Era o caminhão da loja. Depois daquela grande, viu, irmão? Está vendo, jovens? Preocupe não, minha irmã. Jesus, olha, faz tudo certinho. É somente confiar. Quem diz amém? Amém. Os meninos, olhem para cá todos. Vocês, meninos, adolescentes e os que já têm mais de 20 anos. Busquem a Deus. O futuro de vocês, quem sabe, é o Senhor. Eu vejo todo mundo aí de paletó. Mas Deus é quem sabe se tem uma chamada específica para ministério ou não. Mas não pensem nisso. Vá servindo a Deus e deixa Deus trabalhar na tua vida. Chegar à idade, procure fazer alguma coisa. Não fique desocupado. Faça alguma coisa. Eu já cheguei a ser até servente de pedreiro. Não tenho vergonha de dizer a ninguém. E naquela época que não tinha bitoneira para mexer concreto, não.
hoje é uma benção, irmão. Só pegar o carro de mão com areia e as britas, botar não é? E tem um que só quer ficar na bitoneira rodando, não quer carregar o carro não, que é o mais maneiro, né? E naquela época não, mas é aquela pá quadrada, e mexendo concreto, irmão. Quando chegava a hora do almoço, se tivesse pedra cozinhada, comia, de tanta fome. Mas estou aqui, ó. Eu não nasci pastor não, irmão, ninguém nasce pastor não. O sofrimento de ministério é outro, mas a gente passa pelas coisas da vida. Claro que você pode pensar, se Jesus me der um emprego no Banco do Brasil ou em outra agência tal, não é uma loja grande, eu ser um gerente, claro, você vai ser. Agora, você vai ter que subir os degraus. Os degraus da vida, olha, até chegar lá em cima, você vai ter gente puxando no teu calcanhar. Você não sobe antes de mim, não. Mas se é Deus que quer te empurrar lá para cima, não tem quem segure. Quem está segurando no teu calcanhar, desaba lá para baixo, você sobe e chega lá em cima. E no dia da formatura, a tua família vai estar lá e você, ó, porque você confiou em Deus. Efésios 6. Estou findando que a hora já está chegando. Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3 diz: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. 3, todos. Para que te vá bem e vivas muito tempo. Olha aí, a obediência, ela traz longos dias para os filhos, não é? Da longevidade. E nós, como pais que somos, devemos criar os nossos filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Só os pais agora, lendo o versículo de número 4 de Efésios 6. 6 e 4 de Efésios. Só os pais, todos, pais e mães, já. Vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação. Então é dever dos pais criarem os filhos na doutrina e no ensino dado por Deus, porque quando fazemos assim, nós levamos os nossos filhos a terem um estreito relacionamento com Deus. E é muito importante quando os nossos filhos, eles têm suas próprias experiências com Deus para contar. Se formos ler a história de Gideão no capítulo 6 do livro de Juízes, nós vamos ver que Gideão, ele teve experiência de Deus somente por informação. Ele mesmo não tinha a experiência dele. Quando o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. O que foi que ele disse? Ele disse: se o Senhor é conosco, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito dos feitos do Senhor que nossos pais contaram? Veja, os pais haviam contado, porque houve a geração de Moisés, depois a de Josué, mas depois que Josué morre, Juízes capítulo 1, capítulo 2, por ali, a Bíblia diz que levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor, depois que morreu Josué e morreu os anciãos, porque a substituição entre Moisés e Josué foi bênção, com tudo que Josué sofreu, mas ele trouxe o ensinamento para o povo. Mas quando Josué morreu, o trabalho ficou na mão dos anciãos. Aí provavelmente aqueles anciãos já estavam velhos. E não houve assim um repasse para formar uma geração, para que pudesse substituir os anciãos. A Bíblia diz em Juízes que cada um andava conforme o seu coração, ou seja, dentro da sua própria vontade. Não havia regra, não havia ensinamento. E é por isso que essa igreja, ela não para de produzir obreiros. Por quê? Porque cada geração ensina.
O modelo que essa igreja tem é o mesmo modelo que o missionário Joel Carlson e Sidney Carlson trouxeram para Pernambuco. Depois dele, foi para outros. E dos outros chegou até o pastor José Amaro. O pastor José Amaro segurou 21 anos. O pastor José Leôncio segurou também 21 anos. Pastor Ailton está segurando há 23 anos. A igreja espiritualmente não mudou de cor nem de forma. É a igreja doutrinária. É a igreja que come a palavra. A igreja que ama a oração. A igreja que ama o jejum. É uma igreja vitoriosa. Os inimigos se levantam, mas isso é normal. Deus, cada vez que se levanta um, a igreja prossegue. Como diz o corinho, a igreja segue caminhando. Segue caminhando. Ela vai indo, por quê? A geração vai passando e outros que vão se levantando vão ensinando. É por isso que nós, obreiros dessa geração, temos a responsabilidade de ensinar a essa geração que está chegando, porque a tocha foi passada para os nossos pais, acesa, e ela continua na mão dos líderes que Deus levantou para este tempo. A tocha continua acesa. Agora, vocês, se Jesus demorar a voltar, essa geração que está chegando, vocês não podem deixar essa chama apagar. Não, de jeito nenhum. Não pode ficar como Gideão, apenas contando: meu pai disse, minha mãe disse, meu tio disse, meu avô disse. Não, você vai chegar ao ponto de vai dizer: Deus falou comigo como falou com Daniel. Deus falou comigo como falou com Samuel. Deus se revelou a mim como se revelou a Gideão. Por isso que nós não podemos, irmãos, jamais, na minha linguagem, relaxar no ensinamento. A igreja tem escola dominical. Não mande seus filhos para a escola dominical. Vá com eles. Amém? Não mande seus filhos para a escola dominical. Vá com eles. É o primeiro dia da semana. E é o primeiro culto do dia. Começa com ensino. Pelo menos 45 minutos de ensino em classe. E a escola bíblica dominical é o maior seminário que existe, irmão. Eu espero que os que estão aqui todos sejam participantes das escolas bíblicas dominicais. Quem diz amém? Amém. Aqui está o superintendente, o supervisor setorial e o vice. Estão aqui, eles não pediram para eu falar isso não. Eu estou falando como pastor. Eu vim de classe de escola dominical. E muito aprendi. E ainda estou aprendendo, porque eu ainda sento para ouvir. Cada dia a gente vai aprendendo uns dos outros, sim ou não, irmão? Sim. Então, quando a gente forma o estreito relacionamento dos nossos filhos com Deus, aí fica tão ligado que igreja e família, e fica família e igreja. Você não sabe desassociar, não tem como desassociar. É família, igreja, família. Você vai de casa para a igreja, quando chega na igreja é bênção. Quando sai da igreja que vai para casa é bênção. Aonde chega é bênção. Não é? O menino vai para a escola, quando chega lá a professora quer empurrar ideologia de gênero na cabeça dele, quer dizer que o homem veio do macaco, e ele diz: não, a Bíblia não diz isso não, mas a Bíblia está ultrapassada. Aí ele diz: tá não, professora, o que Jesus disse está se cumprindo agora. Aí, esse ensinamento que a senhora está dando, isso é uma heresia, é uma invenção de homem. E o homem não veio de um macaco, não. Mas o mundo nasceu de uma explosão. Diz: professora, se for uma explosão, como é que as flores nascem com cheirinho? Se o mundo veio de uma explosão, por que é que o mar não invade as cidades?
As ondas vêm, às vezes, 3 metros de altura. Quando chega no quebra-mar, ela surge outra lá. Surge outra lá. Por quê? Porque Deus disse lá em Jó, disse que as águas, você vem até aqui, não mais adianta. Tem o controle de Jeová. Professora, se o mundo nasceu de uma explosão, por que é que o homem, quando planta, tem que chover? Para poder frutificar. Quem manda a chuva? Não, mas isso é um sistema climático, não sei de quê. Quem manda a chuva, professora? Não, isso é questão de atmosfera, porque o ar quente se choca com o ar frio. Sim, mas para formar as gotas da chuva, quem forma? Aonde está a caixa d'água? Aonde está a torneira que abre para chover? Está na mão de Deus. E ela fica sem palavra. Agora, tudo isso é o menino que é ensinado. Crie seu filho por aqui. Não crie ele nesses programas, esse negócio Incrível Hulk. Isso é mentira, irmão, de Hollywood. Superman, não sei o quê, Ben 10, não sei o quê. Isso tudo, irmão. Não deixe seu filho gastar tempo com essas coisas, irmão. Não. Quando vier para o culto, não traga boneco para o menino brincar no culto, não. Não traga aquelas motozinhas para ele ficar arranhando os bancos da igreja, para lá e para cá. Não, ensine a ele que o templo é lugar de adoração. A menina vem para o culto, não deixa ela trazer boneca, não. Ela vai pensar que aqui dentro é um lugar de... Não, dê a Bíblia, minha filha, olha. A hora, vamos ler, nós estamos no culto. Ela vai crescendo, filho. E se ela crescer? E se o menino crescer trazendo os carrinhos, trazendo as motos, daqui a pouco, quando ele ganhar um abismo, vai querer entrar aqui dentro com ela. E o diácono não vai deixar. E ele vai achar que é normal, porque ele está trazendo desde pequenininho. Ele vai pensando que é normal. Não, não é normal não. Normal é chegar aqui, se ajoelhar, orar a Deus e dizer: Jesus abençoa papai, abençoa a mamãe, abençoa os obreiros, abençoa a igreja. E Jesus derrama bênçãos. É isso que acontece, irmão, quando nós levamos aos nossos filhos o relacionamento de igreja e família, família e igreja. O homem de Deus, estou fechando aqui já. O homem de Deus, Eliseu, nós vamos parar aqui. No capítulo 4 do segundo livro dos reis de Israel. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 4. E o versículo de número 4. Segundo livro dos reis, capítulo 4 e versículo 4, eu gostaria de ler com toda a igreja. Vamos lá? 1, 2, 3. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Diga comigo: entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Próxima vez a gente continua aqui. Na família que não tenha paz, quase sempre